Estamos recebendo então o presidente da Câmara de Vereadores de Araxá, o vereador Rafael Rios de Oliveira. Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo novamente aqui ao programa Imbirara Notícias. Muito obrigado, Carlos Nunes, Bruna, Dona Regina, né, e todos os ouvintes da Rádio Imbirara, toda a equipe que está aqui acompanhando também. Um prazer estar aqui com vocês. Bruna? Rafael, bom dia, né? A Regina já passou aqui, né, um pouco da pauta que a gente vai fazer hoje. Rafael Rios, presidente da Câmara Municipal de Araxá, hoje aqui com a gente para falar sobre a reunião que aconteceu ontem na Prefeitura, né, Rafael? A gente comentou aqui que é uma das primeiras vezes, você até disse isso ontem na Câmara ontem, que é a primeira vez que o governador foi recebido pelo prefeito da cidade e com certeza uma pauta muito importante para vocês tratarem com ele, né, Rafael? Rafael, primeiramente, seja bem-vindo, bom dia, e acho que a gente já pode começar falando sobre essa reunião e da importância dela para o nosso município. Bom dia, Bruna. Uma reunião realmente muito importante, né, onde foram colocados diversos temas de interesse do município, de interesse aqui da região, juntamente com o prefeito Robson, o deputado Bosco também, a equipe ali jurídica, da controladoria com Daniel Rosa, Dr. Rico Paranhos, a Nete, o assessor de gabinete também, o chefe de gabinete Germano Afonso, toda a equipe ali, e também a ouvidora do Estado de Minas Gerais, a doutora Simone. Então, né, os temas, né, que estão sendo divulgados, de interesse aqui da nossa região, foram colocados em pauta, uma conversa super aberta, né, do Romeu Zema falando sobre, né, os desafios do Estado também, principalmente desse pós-pandemia, questão de imunização, da vacinação, os desafios que ele enfrentou de Brumadinho, das enchentes que afetaram mais de 100 municípios, e depois a pandemia, né, as dificuldades que ele teve em referente ao governo, e que agora as coisas começam, né, a caminhar de uma forma mais tranquila para muitas ações. Rafael, uma curiosidade, eu imagino que a Regina vai levantar outras pautas aqui, mas uma curiosidade que eu fiquei em questão da reunião foi sobre a questão das vacinas, né? A gente sabe que foi conversado, né, o prefeito vem falando há alguns dias sobre essa questão da demanda das vacinas, em algumas diferenças entre os municípios, em quantidade de doses. Foi tratado esse assunto com o governador? Foi sim. E hoje o assunto mais importante no país é a imunização. Nós não vamos ter, né, dias mais tranquilos sem imunizar a população, sem a gente realmente ter essa tranquilidade referente à pandemia, né? Então o Robson falou realmente ao governador sobre o envio de doses para Araxá, sobre as questões de renda, né, foi, né, passada referente às questões, né, de governo federal, de repasse ao Estado, que depois repassa aos municípios que estão ocorrendo. Mas o governador saiu ciente, né, da solicitação que o prefeito, né, durante a reunião, junto ali com o deputado Bosco também, né, com a nossa presença representando a Câmara Municipal, né, e ontem mesmo o governador postou em suas redes sociais de mais uma leva, né, de vacinas que estão chegando ao Estado, e a partir daí serem repassadas aos municípios para avançar nessa imunização. Acho que a Regina vai querer participar agora, né? Pois não, Regina? Sim, eu tô com várias perguntas aqui pro Rafael. Rafael, bom dia, Rafael. Primeiro, deixa eu te cumprimentar. Bom dia. Aliás, bom dia para você e para a Aline também, que está aí, né, te acompanhando. Está? A Aline está junto com você? É a Aline. Assessor de comunicação da presidência da Câmara. Bom dia, Aline. Foi a Aline ontem que arrumou, costurou para mim essa entrevista com o Rafael. Bem, então, deixa eu perguntar ao Rafael primeiro o seguinte, entre os pedidos que vocês fizeram pro Romeu, porque a gente sabe que tem várias coisas a achar que tem que ser feitas pelo governo estadual, que não compete muito a prefeitura, que a demanda principal, assim, a iniciativa principal tem que partir do governo estadual. Então, eu queria te perguntar o que ficou decidido sobre aquela necessidade de municipalização da Avenida Ananias de Aguiar. Se vocês conversaram a respeito disso, e qual a opinião que o Romeu tem sobre essa questão? Olha, Regina, o Romeu foi muito claro. Ele falou que os municípios têm mais condição, entendem melhor e estão próximos dos problemas, né, e da busca de soluções também. Então ele entende que Araxá tem muito mais capacidade de gestão da via do que o Estado, porque as demandas que estão referentes aqui a essa avenida são demandadas a Belo Horizonte e depois que voltam aqui em possíveis soluções. Então, o deputado Bosco já falou sobre o projeto dessa municipalização, que vai passar pela Comissão de Justiça na Assembleia. Ele acredita que num prazo de 60 dias
para depois, né, dos trâmites legislativos e trâmites legais, poder municipalizar. Também com a pedida, né, do próprio deputado Bosco e também do Robson, que o governo de Minas entregue a via em boas condições, com iluminação, que faça melhorias antes da entrega, para que o município não fique com esse passivo. A gente sabe que necessita da iluminação, de um bom recapeamento, manutenção, limpeza. Então, que o governo de Minas faça esse trabalho ou faça repasse para o município estar arcando com essas melhorias antes de receber a via. Mas o Romeu concordou com isso, antes de passar a via para o município, fazer o recapeamento, deixar tudo iluminado, ele concordou com isso? O Estado tem como fazer isso já? Ele concordou sim, dona Regina. Agora, os trâmites é que vão ser discutidos, né? Se vai ser algum repasse para a prefeitura, se o próprio governo de Minas pode arcar, mas ele está de acordo, passou que realmente é importante, porque o município tem mais condição e sabe, né, das principais demandas. E a via, com o crescimento da cidade, né, ela já está muito mais próxima dos bairros, né? Não é igual como antigamente, que tinha toda aquela característica realmente de uma estrada. Né? Ela agora quase que é uma avenida dentro dos bairros, né? Quase uma avenida. E então, ou o Estado vai arcar com essas melhorias antes de fazer a transferência, ou vai mandar para o município dinheiro para o município mesmo fazer essas melhorias, é isso? Isso, a negociação é essa, né? O Romeu sinalizou de forma positiva. Lógico, né, que tem todo o trâmite, vai ser avaliado as questões todas, levantamento de custo, mas ele já sinalizou de forma positiva. Agora, Rafael, quais os outros pedidos que você considera foram mais importantes que vocês fizeram com o Romeu, tiveram oportunidade de fazer? Porque essa reunião ontem com o Romeu já foi uma reunião assim com 3 anos de atraso, né? Que eu estava comentando agora mesmo que o Romeu não era recebido na prefeitura. O prefeito anterior, ele não gostava do Romeu, então ele não recebia o Romeu, uma coisa absurda, né? Porque imagina em qualquer estado do Brasil, até comentei há pouco isso, uma cidade que é a cidade natal do governador da ocasião, o prefeito estaria super disposto para conversar com esse governador e para poder pedir esse benefício para aquele município. E que ele achava, acontecia o contrário, né? O prefeito espantava o governador da prefeitura. Então, uma coisa horrível, né? Nunca vi acontecer isso. Mas é aquela velha política, né? A política de vingança pessoal, né? Então, eu queria te perguntar quais as outras reivindicações que vocês fizeram pro Romeu e que você acha que assim, tiveram receptividade por parte dele. Olha, Regina, primeiro comentando, né, sobre essa questão da receptividade, eu lembro de coberturas de imprensa de chegada aqui do Anastasia, de vinda do Aécio, de vinda do Pimentel, faltava ter tapete vermelho na cidade. Isso, né? Faltava... Eu, como sou muito mais velha do que você, né, porque eu tenho 80, você deve ter 40 agora... Mas tô quase. Hein? 36. 36. Ah, 36. Nossa, então você não vacinou ainda. Você não vacinou. Vacinei pela comorbidade, dona Regina. Eu tenho asma. Vacinou. É mesmo, é isso mesmo. Já tomei a primeira dose já. Você informou para nós um dia desse, quando eu levantei essa questão, que você tinha vacinado pela comorbidade que você tem de asma, é isso, né? Hoje a gente descobre as comorbidades e as idades das pessoas, né? Através da vacina. Até, Bruna, lembrei que você não fez aquele levantamento para mim. Quais os vereadores aqui da Câmara de Araxá que já foram vacinados? Enfim, deixa eu voltar aqui ao assunto. Mas quando eu estava me lembrando dessa questão, que eu achei isso muito importante quando a gente comentou, a gente fica imaginando o seguinte, como que pode isso ter acontecido em Araxá, né? Aí eu me lembrei, você se lembrou quando a Anastasia era muito bem recebida, só faltava botar tapete vermelho, e eu me lembrei agora mesmo, Rafael, que não é do seu tempo de jeito nenhum, quando os governadores que eram nomeados pelo golpe militar de 64, quando eles vinham a Araxá, eles eram recebidos com as crianças na rua, as escolas tinham que levar os meninos na rua, o solão quente do meio-dia, o governador ia chegar ao meio-dia, e os meninos tudo na rua agitando bandeirinha. Então, essa falta de receptividade para com o Romeu foi uma coisa absurda, né? Isso só aconteceu porque a gente estava em Araxá naquela política de vingança pessoal, né, que acontecia em Araxá. Aí eu vou voltar à pergunta que eu fiz. Quais os pedidos que vocês fizeram, que você acha que foram mais aceitos pelo Romeu e que
teve mais assim, receptividade por parte dele? Olha, dona Regina, além dessa questão da municipalização ali, né, do comboio, da via, também foi discutida a sequência para a implantação da UTI neonatal, né, e pronto atendimento pediátrico, que foi uma receptividade também muito grande, inclusive com o governo de Minas já aportando recursos, né, para que isso possa realmente acontecer no município de Araxá. Também as questões de manutenção e melhorias na parte do entorno do Barreiro, incremento também ao turismo, inclusive com a possibilidade, né, de se municipalizar ou de passar a gestão, Carlinhos, ali do Lago Norte e do entorno também. E o município receber em pecúnia os valores para fazer essa manutenção, tendo as equipes aqui com o mesmo pensamento que ele diz referente à via do comboio, de que o município sabe melhor dos problemas e das soluções para esses espaços. Então também teve essa discussão muito boa, do município às vezes passar essa gestão, deixar de ser essa parte de manutenção da Codemig, passar a ser do município, com o município recebendo um aporte financeiro. Também, né, apresentamos a questão do SAMU, que também foi aceito, né, o próprio Romeu falou que vai fazer o que for possível, porque só quem precisou de um atendimento de urgência e emergência e que não teve ali o atendimento na hora, sabe da importância de uma unidade do SAMU aqui para somar esse aparato de saúde do município, junto com o Corpo de Bombeiros, as próprias ambulâncias e também da nossa região. Sabemos da nossa malha viária aqui toda na região, às vezes uma guarnição do bombeiro vai para uma estrada ou vai para um incêndio, fica desguarnecido, né? O Corpo de Bombeiros sofre em todo o estado com a falta de efetivo, então fizemos essa cobrança também para que venha o SAMU aqui para atender Araxá e a nossa micro-região. Outras regiões do estado estão sendo contempladas, nós também fizemos essa solicitação. Romeu também falou, dona Regina, da Desaer, que é a fábrica de aviões aqui, do apoio do governo de Minas, né, das questões da Maquem, da Solática, a empresa também que está vindo com um aparato muito grande referente à energia solar. Essas questões de ordem econômica, de geração de emprego também foram debatidas durante essa reunião. E qual a situação que o Romeu deixou para reabertura, para a volta do grande hotel? Assim, continua com aquela mesma empresa ou o Estado tem outro plano para concessionar com outra empresa? E o que lá dentro do Barreiro, por exemplo, você já falou que aqui a manutenção poderia passar para a prefeitura, né? Igual era no governo Toninho. O Toninho fazia a manutenção daqueles parques ali, a prefeitura limpava, varria tudo. Isso aí, às vezes, passando agora para a prefeitura, vai ter que ter um aporte do Estado, você não acha? Porque isso fica muito caro para a prefeitura fazer a manutenção daquele Lago Norte, por exemplo, que não existia naquela época, tem uma manutenção muito grande. Aí você já falou sobre essa questão, mas eu queria saber duas questões lá dentro do Barreiro. A situação do grande hotel, como é que fica, e a situação daquela feira de artesanato que tem ali, que está horrível, né? Aquilo ali é um castigo para o pessoal que mexe com artesanato. Ali é difícil até de comprar, né? Muito bem lembrado, dona Regina. Também foi discutida a questão da feira do artesanato. O deputado Bosco falou com o Romeu até ficou com espanto, né, da morosidade dessas questões, falando que vai conversar com as equipes em Belo Horizonte para agilizar essa questão. E sobre o grande hotel, permanece com o Grupo Tauá. Previsão é de reabertura agora em setembro. De outubro já ter, por exemplo, a Copa Internacional, possivelmente aí com uma ocupação perto da casa aí de 100%, porque esse ano virão só os atletas, não poderão vir pessoas de fora, e outros eventos, como eventos para a terceira idade. Então o Tauá já está se organizando para esse retorno de forma gradativa, dentro dos protocolos aí que o município também tem prezado, o próprio estado, referente ainda, né, a esse combate ao coronavírus, mas segue o Grupo Tauá, com previsão de reabertura agora para setembro. O Grupo Tauá falou que estaria fazendo algumas manutenções também no hotel, nesse período em que se parou, também por conta, né, da queda na ocupação, a questão de pandemia, mas que já está trabalhando para setembro ter essa retomada ali em relação às hospedagens, dona Regina. Gostaria que você nos falasse sobre essa campanha solidária, né, da vacinação, né, que tem aí angariado litros de óleo, né, que estão sendo convertidos em cestas alimentícias, né? E me parece que de uns tempos para cá caiu um pouco essa doação, né, Rafael? O início, a campanha realmente teve um start muito bom. Agradeço muito vocês, a Bruna, você, Carlinhos, a Natália acabou de falar, né? Toda a imprensa que tem ajudado
a divulgar. E depois, com o passar do tempo, às vezes as pessoas, né, não sei se elas têm a real noção que continua, e continua, viu, gente? Quem for se imunizar e puder levar 1 litro de óleo, mais de 3 toneladas de alimentos já foram repassadas para as famílias. Só. Então, a pessoa, ao ir se imunizar, garantir-lhe mais saúde, né, um momento tão esperado por todos, quem puder levar esse 1 litro de óleo ou mais, com certeza vai estar ajudando muito as famílias aqui nessa ação, né, que a Câmara tem parceria com a Prefeitura, os órgãos de imprensa, o Atacado Farid, para que as coisas possam acontecer bem. E sabemos, né, que esse ano menos empresas tiveram condição de doar, menos lives solidárias. Então essa campanha vem realmente no momento em que muitas pessoas estão precisando e estão recebendo aí um alimento na mesa. É muito importante que as pessoas continuem colaborando, né? Rafael, eu quero aproveitar a sua presença aqui hoje para a gente falar das visitas que foram feitas na última sexta-feira. Né, você cumpriu uma agenda de visitas pela cidade junto com o prefeito Robson Magela. E eu gostaria que você falasse dessas visitas, os locais que vocês visitaram e as demandas que foram levantadas. Bom, primeiramente nós estivemos no núcleo de convivência dos bairros Pão de Açúcar, né, é uma região que a demanda da ação social ela é muito grande ali naquela região, uma região que é necessário trabalhar a vulnerabilidade, né, em que a Luciana, deixar um abraço para ela e toda a equipe ali do núcleo, apresentou, né, as demandas referentes ali ao núcleo, às vezes a construção de um espaço próprio ali, quem sabe até ter um CRAS naquela região, porque a demanda realmente é para um CRAS. Então foi discutido isso. Bem perto do núcleo tem um terreno, né, que é uma área institucional da prefeitura, e já está sendo levantado o estudo. Então, se Deus quiser, a gente sonha e almeja que no ano que vem possa ser iniciada aí a obra para uma construção ou desse núcleo ou de um CRAS mediante, né, se o governo estará credenciando mais um CRAS para o município de Araxá, mas realmente assim muito importante. Depois nós estivemos na Praça da Família, ali em frente ao terminal rodoviário, que era uma demanda referente à manutenção, ali tem uma fonte, há necessidade de uma licitação para manutenção ali. Hoje é feita com a própria equipe ali da prefeitura, mas que é aportada em outros lugares. Então, tanto a manutenção naquela fonte, como a fonte ali em cima do teatro, outros pontos aqui também. Ter esse pessoal especializado na parte ali, é como se fosse uma piscina, né, essa limpeza da água. Depois nós estivemos na UniOeste, em que há uma necessidade muito grande referente a uma reforma lá na unidade e também alguns trabalhos, né, já mais paliativos em relação àquela unidade. E também lá as equipes falaram sobre a importância e a necessidade de ter um PSF no bairro Alvorada, né, e o Robson já sinalizou, nós fizemos essa solicitação junto com a equipe, o Robson já sinalizou sobre a abertura de um PSF no bairro Alvorada. Essa discussão agora segue para a Secretaria de Saúde, porque o pessoal lá da região do bairro Alvorada indo até o Boa Vista para muitos atendimentos, uma dificuldade para as equipes também, então para ficar mais próximo esse atendimento à população. E também depois na sequência nós estivemos no bairro Camuá, inclusive junto com a professora Leni, que é vereadora e mora naquele bairro, sobre algumas demandas referentes ali àquela região e conhecendo o trabalho dos moradores, Bruna. Lá é muito interessante que os moradores eles se unem, eles fazem plantio de árvore, manutenção dos espaços. Então também assim, o Robson ficou muito satisfeito, né, de ver esse cuidado vindo da própria população ajudando, né, se todo mundo se unisse também para o plantio, né, que a gente vê a necessidade aqui da cidade de Araxá, as coisas aconteceriam. Então essa parceria entre a população e a prefeitura, ela é muito importante, foi muito bacana. A Leni, ultimamente, na Câmara, ela levantou uma questão sobre um estacionamento para caminhões e carretas ali no Camuá. Foi mostrado para vocês esse local, onde seria? Foi apresentado para o prefeito também? Foi sim, é bem no início do bairro. Ele é uma parte que é um pouco íngreme, então vai ser feito um estudo se há possibilidade dessa destinação. É uma área institucional. Eu acredito que sim, o pessoal do PDSA vai fazer o levantamento lá para a prefeitura, mas eu acredito que a área institucional sim, né, que está separada da área da prefeitura. Então vai ser feito esse estudo referente a esse espaço, se é possível essa destinação ou não, para que depois venha a resposta, tanto para a professora Leni quanto para os moradores ali. Parece que tem muitos caminhoneiros ali na região
e que acabam, né, transitando com esses veículos mais pesados pelo bairro. Se pudesse ficar no início ali, seria mais seguro para os moradores, assim eles nos passaram lá. Rafael, e para encerrar a minha parte, não sei se a Regina ainda vai querer participar, eu gostaria de te perguntar, como presidente da Câmara, as questões relacionadas aos tempos na tribuna, as questões a gente sabe que existe por regra da casa que sejam 3 apartes, né, e precisa haver uma consciência também de todos os vereadores. Eu me recordo que anteriormente houve, né, uma regularização do painel ali do tempo, então já estava cortando os microfones e estavam seguindo certinho, mas aí parece que depois começam certinho, aí o pessoal já vai na empolgação, já desanda. O que pode ser feito, o que está sendo feito entre os vereadores para regularizar isso e não demorar, porque acaba que alguns vereadores perdem o tempo de rádio, ou a reunião se estende muito, né, até 7, 8 horas para ter encerramento. Bruno, a Câmara é a casa do debate, das opiniões. O vereador, quando ele vai para a tribuna, ele está levando ali o trabalho dos últimos 15 dias, que é de 15 em 15 dias que o vereador vai uma semana sim, outra não, e a gente vê com naturalidade o vereador querer apresentar todo o seu trabalho, aproveitar da melhor forma o seu tempo. Por outro lado, tem a questão do regimento interno, né, que limita as questões do aparte, do próprio tempo de tribuna, mas nós estamos conversando com todos os colegas para que todos tenham o lugar de fala, o espaço da melhor maneira possível, o debate seja amplo ali com todos, mas que se equilibre também as questões regimentais para que a reunião flua da melhor maneira possível. Nós temos conversado com todos os colegas lá. Agora, ontem, no final da reunião, você anunciou, Rafael, que na semana que vem os vereadores vão fazer uma visita à CBMM, né? É uma visita foi agendada pela Câmara ou pela CBMM? Vão apresentar alguma demanda à Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, Rafael? Desde o início do ano, Carlinhos, assim que assumimos a presidência, eu fiz um contato à empresa para que pudesse fazer uma visita ali institucional à CBMM, para que a gente verificasse, né, as questões atinentes à empresa, níveis de produção, repasses aos fundos, o que representa do ponto de vista do orçamento do município, as questões de impostos, e uma abertura a outros colegas que às vezes não tiveram condição ainda de ter uma visita à CBM. Eu lembro de estar na empresa como jornalista, também enquanto vereador, e sempre se mostraram muito abertos a essas questões. Veio todo esse momento de pandemia, não foi possível, então ficando agendada para a semana que vem. Gostaria de agradecer o Rogério e também o Alvim por essa abertura, e uma forma de todos fazerem reivindicações, apresentarem sugestões, críticas, demandas, né, que podem ter a empresa como parceira nessas questões que envolvem aqui. É uma Câmara nova, com 10 vereadores, uma Câmara que teve uma grande renovação, e eu acredito que é uma visita institucional muito importante. Com certeza. Registro que a participação do Valtinho da Farmácia, está aqui acompanhando a gente, mandando um abraço para o presidente Rafael Rios. Abraço, Valtinho. Também aqui o Vicente agradecendo a reunião que teve com você e o Robson lá no Camuá. Obrigado. Fica aí registrado. Também registra aqui a participação do nosso ouvinte, o Luiz Carlos, pedindo para você dar uma olhada, Rafael, naquela pista de skate, né, que hoje é a única opção para os skatistas em Araxá. Agora vem o Bull aí com as Olimpíadas, né? Ali na Avenida Divino Alves Ferreira, que está bastante deteriorada. Ali precisa realmente ser feito. Nós estamos, né, se Deus quiser, saindo desse momento de pandemia, que os espaços públicos poderão voltar a ser frequentados. Falar para ele que foi inaugurada na Praça do Urciano uma pista muito boa. Também tem o Bowl, que foi inaugurado. O Bowl é uma referência aqui na região, que é ali no OTC. Então foram 2 novos equipamentos referentes ao skate. Mas ali no Primavera precisa muito, porque é uma região centralizada, é uma pista muito antiga que não oferece segurança aos praticantes do skate, então nós vamos estar batalhando por essas questões também. Tendo em vista que o Bowl ele foi com a estrutura da piscininha, que a gente fala, né, do ATC, na época seria jogado terra ali, ia virar um gramado. Batalhamos na época junto com os skatistas e foi feito esse Bowl. E a pista do Urciano, inclusive, com o Felipe, nas discussões, a pista ia ser só pintada. Só iam pintar a pista, é uma pista antiga, que era da época, essas pistas padrões do governo federal. Nós batalhamos ali, os skatistas, o Rafael, a equipe
toda, o Hulk, apresentaram, né, ao Sebastião Donizete uma nova estrutura de pista e foi construída lá também. Então, realmente, né, a gente não pode pensar só em um determinado esporte em detrimento de outros. E a expectativa, né, Rafael, é que nos próximos dias, né, seja novamente liberado esses espaços, né, para práticas esportivas, como a Praça lá da Juventude no Luciano Lemos, né, que deve fazer parte de novos decretos aí municipais, né? É isso mesmo, já tem essa discussão, as coisas estão caminhando, os números estão caindo em relação à infecção, vacinação avançando, leitos de UTI, né, a gente vê que deu uma controlada, a gente não chegava a esses níveis desde fevereiro. Então, se Deus quiser, as coisas vão caminhar melhor para ter uma segurança para a gente, se Deus quiser, né, ir voltando ao mais próximo de uma normalidade. A Ulda, ela participa com a gente. Gostaria que você desse uma olhada, Rafael, no núcleo lá do bairro Leblon, né? Está jogada as traças, segundo ela. Vamos estar verificando também. Registro aqui também a participação do grande Silvestre, né? O pai do Rafael Rios, está aqui famoso acompanhando meu pai. a gente. Famoso meu pai. Deixa um abraço a todos aqui e ao filhão Rafael. Um abraço, pai. Benção. O Renato está acompanhando a gente lá em São Vicente, no litoral paulista, né? Está chovendo lá nesse momento, que beleza, hein? Também a participação da Etienne pedindo para olhar a situação do PSF, né? O PSF não tem sede lá no bairro João Ribeiro, né? Vamos estar passando para a Secretaria de Saúde também. E a Praça de Esporte também está bastante judiada. O Anilson Rocha, ele até fez uma pergunta aqui ao Rafael, mas é bom lembrar que o Hotel Colombo, né, ele não é estadual, ele é municipal. Se teria tido alguma conversa nesse sentido sobre o Hotel Colombo, Rafael Rios? Não, como tratar algumas pautas, né, referentes ao governo de Minas e já está em poder do município, acabou que essa questão do Hotel Colombo não foi tratada durante essa reunião. Tá certo. Rafael? Pois não, Regina? Carlinhos, eu queria perguntar para o Rafael o seguinte. Rafael, dessas todas as reivindicações que vocês fizeram para o Romeu, desaéreo, UTI neonatal, municipalização da Avenida do Comboio, a situação do Barreiro, inclusive a manutenção, o SAMU, qual dessas reivindicações você acha que vai ser mais urgente e que já está, assim, possivelmente, assim, quase resolvida e é mais fácil de ser, assim, uma decisão satisfatória para a população, tipo assim, já resolveu ou está só na conversa, né? Porque só na conversa não adianta nada. Quais desses setores você acha que está mais fácil de ser resolvido com uma certa urgência? Eu acredito que o que está mais próximo, dona Regina, até pelo deputado Bosco ter passado prazos da municipalização passando pela CCJ lá na Assembleia, é referente à municipalização do comboio. Porque é um trâmite que já está na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O deputado Bosco falou em um prazo aí de 60 dias para depois seguir aos trâmites aqui com o município. Então, acredito que das demandas a mais próxima do que foi tratado lá, acredito que seja essa questão da Avenida do Comboio. E a UTI neonatal da Santa Casa, Rafael, como é que está? Olha, a UTI, né, somando recursos de emendas parlamentares do governo de Minas, recursos que vieram também de Brasília, já há um somatório de 5 milhões. Há agora, né, toda essa questão para formatação na Santa Casa, ainda, se Deus quiser, vai passar esse momento Covid, mas há uma expectativa, né, de que até o meio do ano que vem, ou uma sequência, né, do segundo semestre do ano que vem, que já possa ter um andamento mais claro referente a essa questão da UTI neonatal também. Então vamos lembrar, Rafael, que no ano que vem o Robson já vai estar na metade do mandato, né? Não, esse ano é o primeiro ano e em 2022 ele já está na metade do mandato, né? O Robson, né? Então tem que fazer isso aí rapidinho. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que não foi tratada nessa reunião, mas você, com a sua percepção de jornalista, assim, às vezes quem é jornalista bate um papo, assim, né, assim, um cochicho, né, no ouvido, assim, e em 2 minutos fica sabendo de muita coisa que outra pessoa demandaria um tempão para poder conversar. Você viu por parte do Romeu uma facilidade, uma disposição de concorrer à reeleição do governo de Minas no ano que vem? Você deu para perceber alguma coisa disso aí? Sim, inclusive o governador, acho que ele tem se mostrado bem aberto e transparente quanto a essa questão. Creio, né,
que ele vai vir realmente para a reeleição. Ontem saiu uma pesquisa do Tempo, né, que ele está muito forte no interior, com 60% de intenções dos votos, com uma puxada muito grande do interior de Minas Gerais. E ele se mostrou, sim, aberto a essas questões, né, da percepção de jornalista, dona Regina. Eu diria que ele é, sim, candidato à reeleição. Né? Então tá bom. Eu não teria mais nenhuma pergunta para fazer para você, porque você já explicou direitinho. Você é muito objetivo, né? Você explica rapidinho essas questões que foram demandadas junto ao Romeu. Ô, Regina, Oi. Só ainda sobre esse encontro, Rafael, eu sempre tenho defendido aqui, eu acho que a gente teria que aproveitar a oportunidade de termos o governador de Araxá lá, para a gente ter uma independência maior aqui da cidade com relação ao Uberaba. Não que a gente seja ingrata ao Uberaba, né, mas muitas questões atreladas que poderiam ser resolvidas no município hoje dependem de Uberaba, como o caso da Regional de Saúde, né? Araxá hoje é referência para mais outros 6, 7 municípios aqui da nossa microrregião. Poderia ter condições, né, de ter aqui uma Regional de Saúde, o mesmo com o setor de educação, que hoje a gente também pede benção ao Uberaba. Nesse sentido, foi tratado algo com o governador ou não? Não tratamos do SAMU, falamos sobre essa necessidade, né, de Araxá ser cada vez mais uma referência, né? A gente fala da microrregião aqui, esses 7 municípios, né, aqui em torno. Mas específico sobre esses 2 pontos que você falou, colocamos na mesa, realmente não, foram esses outros pontos aqui que são de conversas que já estavam vindo, mas o deputado Bosco, né, nos informou, né, que sempre tem tratado dessas questões. Numa conversa que eu tive até com o deputado após a reunião com o Romeu, descendo ali as escadas, ele falou sobre essa importância de consolidar Araxá, falou sobre as questões para mim também do SAMU, que já foram tratadas em Belo Horizonte, e dessas pautas que ele também já vem atuando, né, referente ao Uberaba e Araxá, de deixar a cidade, com certeza, mais independente do nosso município vizinho. Correto. Regina? Rafael, eu queria agradecer a presença sua, que aqui da minha parte não há mais, né, nenhum questionamento, nenhuma pergunta, né, nenhuma curiosidade para fazer, não sei se a Bruna e o Carlinhos e os ouvintes teriam, mas eu queria só deixar, assim, perguntar para você, que com certeza essa reunião que vocês fizeram ontem lá na prefeitura com o Robson, você, o Romeu e o Bosco e o pessoal da assessoria jurídica da prefeitura, da controladoria também, essa reunião com certeza foi a primeira de muitas, né? Se já ficou alguma data estabelecida para haver outra conversa desse tipo? O Romeu, dona Regina, colocou à disposição aberto, né, das agendas dele aqui no município, ou quando ele vier visitar seus familiares, para ter novas conversas. Uma data específica não foi agendada, né? Sabemos que o Romeu tem rodado muito todo o estado, com agendas em outras regiões, mas ele se deixou aberto a novas conversas, e foi uma conversa assim, realmente muito boa, dentro dessa importância que a gente sempre fala de uma união política, de pautas, né, de bem comum, de coisas que precisam para a cidade a serem tratadas com o governo de Minas. Então eu vejo como de forma muito positiva essa abertura, a forma que foi a conversa, sem vaidade, uma forma muito tranquila, né, e que foi realmente um marco, acredito, né, para colocar muitas questões na mesa e a gente, a partir, né, de conversas como essa, ir cobrando as soluções na sequência. Certo. Foi uma conversa importante e pena que ela aconteceu só 2 anos e tanto depois do início do governo do Romeu, né? Uma coisa absurda, né? 2 anos e tanto depois, agora vocês têm que marcar muita conversa com ele para poder compensar esse tempo que ficou perdido, né? Rafael, eu queria agradecer a presença sua, da Aline também, que ontem se prontificou a marcar com você essa entrevista, e a gente está assim, com o microfone disponível para você, para alguma coisa que você quiser ainda falar hoje ou outro dia. Eu só quero agradecer a oportunidade, dizer que a forma que a gente acredita na política é a do diálogo, é de se pautar por projetos, né, por ter realmente o trabalho para o bem comum, né, e a gente está à disposição para seguir atuando, né, aberto também aqui a todas as questões que a rádio necessitar, estamos sempre à disposição. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade da gente estar aqui falando do nosso trabalho e de ontem estar representando a Câmara Municipal de Vereadores nessa discussão com o governador. Uma última pergunta, Rafael, não poderia deixar passar. Você comprou a briga lá para os moradores lá do Jardim Esplêndido, né? A
A gente teve um movimento cerca de 15 dias atrás. Desde então, tivemos alguma novidade para os moradores lá aliás, não moradores, infelizmente, mas mutuários, né, que tiveram o sonho interrompido da casa própria lá no Jardim Esplêndido? Olha, Carlinhos, eu estou numa expectativa muito grande sobre o retorno do Ministério Público Federal. Nós encaminhamos um ofício com a assinatura de todos os vereadores para que o Ministério Público Federal atuasse nessa pauta coletiva, nesse direito coletivo à moradia desse pessoal do Jardim Esplêndido. Então, hoje eu vejo como o maior problema coletivo do município de Araxá essa questão de 300 famílias que estão vendo aí esse sonho da casa própria um real pesadelo nesse momento. Pessoas que estão pagando aluguel e tem que arcar, que tirou o dinheirinho de um carro, da poupança, para ter esse sonho da casa própria e essa situação que se arrasta, né? A Caixa também, nós notificamos a Caixa, notificamos a seguradora falou que tem que fazer todo o levantamento dos custos para ter um construtor substituto que vai assumir o lugar da Castro Viejo, que abandonou as obras e decretou falência, para que as coisas comecem a caminhar. E estamos diante de um problema muito sério e muito grave, que não se resolve da noite para o dia, mas que nós vamos trabalhar até o final, junto com esses moradores, com esses mutuários, para que as coisas possam caminhar bem, Carlinhos. Tá certo. Registro no finalzinho que a dona Neila participando. Ô, né? dona Neila. É fã do Rafael Ritz, que não se surpreende, né, com a capacidade do Rafael. Então, obrigado, dona Neila. Um abraço. Sempre acompanha as reuniões da rádio. Rafael, deixa eu só aproveitar, né, que você sempre esteve muito inserido na questão da UTI. Tem um ouvinte que sempre fez uma pergunta e que sempre essa pergunta surge, né, o porquê que a UTI não é feita na Casa do Caminho. Aí acho que, eu não sei se você vai conseguir esclarecer isso, mas eu me recordo que os equipamentos foram doados à Santa Casa, né? Por isso que a UTI não pode ser montada em outro hospital, né? Eu acredito que é nessa linha, apesar de eu não ter toda a resposta técnica, eu não gosto muito de chutar, mas os equipamentos foram doados para a Santa Casa, foi todo o procedimento iniciado ali, já há uma conversa com a direção da própria Santa Casa referente a isso. O próprio documentação já se deu entrada, né, no SUS através da Santa Casa. Isso. Né? Tem toda a questão de credenciamento aí, né? Do hospital, então acredito que é nessa linha, né? Mas creio não ser eu a pessoa mais indicada, mas posso buscar informações precisas, né? Nem sempre a gente tem as informações na hora, junto à Secretaria de Saúde, mas é nessa linha, né? E que espero que venha muito em breve, né? Porque, como vocês sabem, eu sofri no ano passado com meu filho, com 6 meses, teve que ser transferido para Uberaba por conta de uma necessidade de uma cirurgia de emergência e que ele ficou 10 dias em Uberaba, ficou na UTI neonatal e não desejo para ninguém passar por isso. E o UTI neonatal salva vidas e salva a vida do bem mais precioso, né, de um pai que é uma criança. Então, que possa caminhar aí. A gente fica até emocionado de lembrar, mas é porque realmente Araxá precisa ter essa porta de atendimento para as nossas crianças. Com toda certeza. Rafael, muito obrigado mesmo pela sua presença, disponibilidade de estar conosco nesta manhã. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, precisando é só chamar. Muito obrigado a todos, um bom dia, né, e um bom dia a todos os ouvintes.